Bom, saudações a todos. Estamos dando início a mais uma aula do nosso tópico de mecânica. Só lembrando que nós estamos na série sobre o oscilador harmônico, né? Essa é a quarta aula dessa série. Na primeira aula nós discutimos a solução analítica do oscilador harmônico simples. Na segunda aula fizemos a solução numérica via Python. Na terceira aula, nós fizemos a solução analítica via Python também. E na aula de hoje, nós vamos tratar, né? Na verdade, nessa aula e nas próximas duas aulas, nós vamos tratar do oscilador harmônico amortecido, né? Ou mais especificamente, oscilações amortecidas, né? E antes de começar a nossa análise matemática, só lembrando, né, um pouco das características do oscilador, né? Quando nós falamos em oscilador, né, harmônico simples, nós estamos falando de um tipo de sistema que está oscilando sem a presença de qualquer tipo de força dissipativa. É você imaginar que você pega um pequeno bloco, né, prende esse pequeno bloco a uma mola, né, exerce uma pequena força, um pequeno puxão nesse bloco, coloca esse bloco para oscilar, né? E como não existe nenhum atrito, nenhuma força dissipativa atuando nesse movimento, né? No modelo do oscilador harmônico simples, essa oscilação vai perdurar infinitamente. Ou seja, é um tipo de oscilação que nunca acaba, né? Nesse modelo simplificado, né, nós teríamos que esse oscilador ficaria infinitamente oscilando com todas aquelas características oscilatórias que nós já discutimos. É claro que essa não é uma situação mais real, né? Então, como nós sabemos, as oscilações que existem na natureza, elas não perduram perpetuamente, naturalmente, né? Então, se você pegar uma mola, prender a um bloco e der um pequeno puxãozinho, você vai perceber que ela vai oscilar, mas depois de um certo tempo ele vai parar de oscilar, né? Isso acontece porque existem forças dissipativas que estão atuando nesse movimento, fazendo com que essa dissipação, essa amplitude de oscilação decaia à medida que o tempo passa. Isso é o que acontece naturalmente. Se você deixa uma porta aberta, por exemplo, né, e você dá um balancinho na porta, ela vai ficar ali oscilando, mas depois de um certo tempo ela para, por conta das forças dissipativas. Se você pegar um pêndulo e colocar ele para oscilar, depois de um certo tempo essa oscilação cessa, porque esse movimento se dissipa. E o que nós vamos começar a estudar na aula de hoje é exatamente a modelagem matemática para esse tipo de oscilação, que é a oscilação mais comum, é um modelo mais realístico, né, para as oscilações que ocorrem na natureza. Como a nossa proposta aqui é trazer uma discussão detalhada, né, da modelagem matemática para o oscilador harmônico, eu vou estar dividindo essa aula, né? Na verdade, eu vou dividir essa aula em 3 partes, na verdade, em 3 vídeos, né? Então, na primeira parte, que é o que nós vamos discutir nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar das oscilações subamortecidas. Na parte 2, que será o próximo vídeo, nós vamos falar sobre oscilações superamortecidas. E na parte 3, o amortecimento crítico, né? Como eu falei, o detalhamento matemático, né, demanda um certo tempo, senão a aula ia ficar um pouco longa, né? Então, basicamente, esse é o nosso objetivo da nossa aula. Então, nós vamos começar, né, tratando, né, do amortecimento da oscilação subamortecida. Para isso, né, nós vamos utilizar um modelo, né, e só referenciando, essa figura foi tirada lá do livro do Halliday, né, e como modelo para esse tipo de oscilação que nós vamos tratar, né, nós vamos considerar essa situação que está aqui. Então, eu estou considerando aqui um bloco de massa M. Esse bloco de massa M, né, ele está preso a uma mola, conforme o que nós já vimos discutindo anteriormente. E qual é a diferença? Agora, essa parte inferior aqui nós colocamos dentro de um recipiente com um certo líquido, com um certo fluido, né? E aí, quando eu der um pequeno puxão nesse bloco, ele vai começar a oscilar, né? E ele vai começar a oscilar aqui dentro desse recipiente. Só que o líquido, né, o fluido que está dentro desse recipiente,
vai exercer uma força dissipativa sobre esse sistema. Aí o que é que vai acontecer? Essa força dissipativa vai fazer com que, à medida que o tempo passe, essa oscilação cesse. Né? Então, no nosso modelo, no nosso caso específico, nós vamos considerar, né, que esse bloco, né, essa estrutura aqui de baixo, está oscilando aqui dentro desse líquido com velocidades baixas. As velocidades não são muito elevadas. Considerando que essa velocidade aqui ela não seja uma velocidade muito elevada, nós podemos modelar, né, a força dissipativa que esse fluido exerce sobre esse sistema, né, de que forma? Dessa maneira que está aqui. Então, nós vamos considerar mais ou menos que essa força dissipativa, né, seja proporcional à velocidade com que esse sistema está oscilando aqui dentro. Então, essa força vai ser algo do tipo menos B vezes a derivada de x com relação ao tempo. Sempre lembrando que x é a variação da posição aqui na vertical. Então, essa vai ser a cara, né, da nossa força dissipativa. É essa força dissipativa que vai dissipar, né, a energia desse sistema à medida que o tempo passa, fazendo com que essa oscilação, à medida que o tempo passa, essa oscilação diminua. Então, esse vai ser o modelo que nós vamos estar adotando. Então, nós vamos pegar o caso do oscilador harmônico simples, em que não existia nenhuma força, né, dissipativa, e vamos introduzir esse novo elemento naquele sistema. E vamos analisar como ficam as equações de movimento para essa situação específica. Né? Então, só a observação que eu falei de início, a equação 1 ela é válida para baixos valores da velocidade v. Lembrando que dx dt é a velocidade. Então, nós vamos seguir o mesmo procedimento lá para o caso do oscilador harmônico simples. Né? Nós vamos considerar que a força restauradora que está sendo exercida sobre essa mola pelo bloco é do tipo F igual a menos kx. Vamos aplicar a segunda lei de Newton a esse movimento, somando todas as forças, só lembrando que a segunda lei de Newton nos diz que o módulo da força que atua, né, sobre o sistema é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, essa é a nossa análise. Então, seguindo, né, essa nossa discussão, né, nós podemos só lembrar que a força resultante, né, ela é igual ao produto da massa pela aceleração, né, ou seja, derivada segunda da posição com relação ao tempo. Igual a quem? Ao somatório das forças que estão atuando no meu sistema. A força restauradora e a força dissipativa. Então, essa daqui é a nossa equação. Reagrupando isso daqui, nós vamos ter que massa vezes a derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais kx, mais b vezes a derivada da posição com relação ao tempo igual a zero. Apenas reescrevi essa equação. Né? Bom, para facilitar o nosso cálculo, seguindo aquele mesmo procedimento do oscilador harmônico simples, eu vou dividir todos os termos dessa equação por m. Né? Então, ao dividir todos os termos por m, eu vou, né, transformar essa equação na equação mais simples de ser trabalhada, uma equação desse tipo aqui. Derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais k sobre m, mais b sobre m, vezes a derivada da posição com relação ao tempo, tudo isso igual a zero, essa é a equação 3. Então, essa aqui já é a equação diferencial para o nosso modelo mais realístico, com dissipação. Então, seguindo a nossa análise, né, só para simplificar um pouco as notações, né, nós vamos continuar utilizando a definição lá do ômega, né, lembrando que o ômega zero é a oscilação natural, né, ou seja, é a frequência angular natural de oscilação do oscilador harmônico. Eu estou definindo ela como sendo k sobre m, então ômega zero ao quadrado é igual a k sobre m. E para facilitar aqui os nossos cálculos, eu vou chamar essa constante aqui b sobre m de 2 beta.
O porquê que eu estou chamando de 2-beta, né? Isso aqui vai ficar mais evidente no desenvolvimento da nossa solução. Eu poderia ter chamado simplesmente de beta, gama, como alguns livros colocam, ou 3-beta, 4-beta, mas eu coloquei 2-beta porque vocês vão ver que isso vai facilitar um pouco o nosso trabalho lá na frente. Então, esse B sobre M, nós vamos estar atribuindo a ele essa notação aqui de 2 vezes beta. Então, com isso, né, a nossa equação fica reduzida a essa forma. Derivada segunda da posição com relação ao tempo, na verdade faltou até um 2 aqui, mais ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, mais 2 beta vezes a derivada da posição com relação ao tempo. Essa é a nossa equação diferencial. Essa é a equação diferencial que rege, né, o comportamento do oscilador harmônico, né, na presença de uma força dissipativa menos B vezes V. Né? E é esta equação diferencial que nós vamos procurar resolver na aula de hoje. Então, vamos lá seguir os nossos protocolos de solução. Então, seguindo aqui a nossa solução, né, como já foi visto anteriormente, nós vamos seguir as mesmas técnicas para o oscilador harmônico simples. Né? Aquela equação, né, ela, da mesma forma que o oscilador harmônico simples, vai admitir uma solução desse tipo. Então, eu vou ter uma solução x de t igual a e elevado a gama vezes t. Né? E substituindo, né, esse x de t, ou seja, essa, né, solução lá na nossa equação, né, nós vamos ficar simplesmente com a derivada segunda com relação ao tempo de e elevado a lambda t, mais ômega zero vezes e elevado a lambda t, desculpem, ômega zero ao quadrado vezes e elevado a lambda t, mais 2 beta, que multiplica a derivada com relação ao tempo de e elevado a lambda t, tudo isso igual a zero. Né? Então, processando essas derivadas, nós vamos ficar o quê? Esta primeira derivada aqui, quando eu derivar 2 vezes e elevado a lambda t, né, isso aqui vai me gerar lambda ao quadrado e elevado a lambda t. Quando esse termo aqui eu não vou derivar, vou simplesmente substituir. Ômega zero ao quadrado elevado a lambda t. E a derivada deste termo aqui, derivada com relação ao tempo de e elevado a lambda t, vai ser 2 beta lambda e elevado a lambda t. Tudo isso igual a zero. Bom, desenvolvendo, né, esta solução, esta expressão, né, nós podemos colocar o e elevado a lambda t em evidência. Então, eu vou ficar com e elevado a lambda t, que multiplica lambda ao quadrado mais ômega zero ao quadrado mais 2 beta vezes lambda igual a zero. Né? Logicamente, né, para que esta expressão aqui seja nula, o que está dentro, nós vamos ter ou o e elevado a lambda t vai ser zero, ou o que está dentro do parâmetro, das chaves é zero. Caso, especificamente, para que, nesse caso aqui, como e elevado a lambda t não vai ser zero, a única condição necessária para que essa expressão seja nula, né, é que lambda ao quadrado mais ômega zero ao quadrado mais 2 beta lambda seja igual a zero. Isso aqui é a nossa equação característica. Né? Ela é uma equação que está no formato de uma equação do segundo grau. Né? Para encontrar esse lambda, né, nós vamos resolver essa equação do segundo grau, né? Conforme nós vimos lá na do oscilador harmônico simples. Né? Então, a solução para essa equação vai ser um lambda, né, que vai ser menos o 2 beta, mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes beta ao quadrado, menos 4 vezes ômega zero ao quadrado. Né? Então, isso aqui
dividido por 2 vezes o A, ou seja, isso aqui dividido por 2. Então, isso aqui seria a solução geral da nossa equação e é a solução que nós vamos estar procurando desenvolver aqui. Então, está aqui a nossa solução, menos 2β mais ou menos a raiz quadrada de 2β ao quadrado menos 4 vezes ômega zero ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui, né, é onde entra aquela questão lá que eu chamei o b sobre m de 2 vezes beta. Isso vai facilitar nossas contas aqui, porque aqui eu vou ficar com 2β ao quadrado e vou ficar com esse 4 vezes ômega zero ao quadrado. Isso me permite, né, colocar esse 4 em evidência, porque 2β ao quadrado vai dar 4β ao quadrado. Coloquei o 4 em evidência, então eu fiquei com 4, que multiplica beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então eu vou retirar esse 4 aqui de dentro dessa raiz, né? Com isso nós vamos ter menos 2β mais ou menos 2 raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Evidentemente, né, o que eu vou ter aqui é que eu vou ter menos 2β sobre 2 mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado sobre 2. Então eu posso simplificar eliminando esses 2. E com isso eu tenho uma expressão para o lambda mais simples, menos beta, mais ou menos a raiz quadrada de beta ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai me gerar duas soluções. Né? O lambda', né? O lambda' vai ser menos beta mais a raiz quadrada de beta ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. E um ômega, vamos supor, duas linhas, menos beta menos a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Né? Então, nós vamos trabalhar com nós vamos estar trabalhando com essa solução geral. Só que, como nós temos uma operação de subtração dentro desse radical, beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, nós vamos ter 3 situações possíveis. Né? Quais as situações? Que vai implicar diretamente no resultado da nossa equação final. A primeira situação possível para esse tipo de movimento é o ômega zero ser maior do que o beta. Né? Se esse ômega zero for maior do que o beta, né, então essa solução aqui, essa equação, ela não vai ter uma solução real. Né? Eu vou ter uma raiz complexa. Né? Então, eu já caio dentro do conjunto dos números complexos. Então, a primeira situação seria esse ômega zero maior do que o beta. Uma segunda situação seria, não é, a situação em que ômega zero é menor do que o beta. Ômega zero sendo menor do que o beta, eu tenho uma solução real. Né? Ou a última situação, que seria a situação C, em que ômega zero é igual ao beta. Né? Então, são essas 3 soluções possíveis. Né? E nós vamos analisar, na aula de hoje, a solução para este primeiro caso aqui, ômega zero maior que beta. Esse vai ser o nosso trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a nossa solução, considerando ômega zero maior do que o beta. Então, nessas circunstâncias, como vocês já bem sabem, né, eu vou ter uma solução complexa. Né? Eu vou ter que colocar um i ao quadrado lá dentro daquela raiz. Né? Isso vai me gerar um lambda' igual a menos beta mais i vezes a raiz quadrada de ômega zero menos beta ao quadrado. Né? Isso aqui depois de introduzir aqui o i. Só lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu tenho esta solução complexa para o meu lambda 1. E para o meu lambda 2, eu vou ter o meu lambda duas linhas, eu vou ter menos beta menos i vezes a raiz quadrada de ômega zero menos beta
ao quadrado. Lembrando que essa inversão aqui na ordem foi por conta do número imaginário i, ao tirarmos a sua raiz. Bom, aqui nós temos raízes complexas, né, e com isso, né, eu vou ter as minhas duas soluções particulares para essa equação, seguindo a teoria de solução das equações diferenciais de segunda ordem. Eu vou ter um x1 de t, que vai ser o quê? Uma constante C1 vezes o lambda' vezes t, e eu vou ter uma solução x2, que vai ser C2 vezes e elevado a lambda t. C1 e C2, conforme nós já sabemos, determinados a partir das condições iniciais do nosso problema, né? Então, seguindo aqui a nossa solução, né, como nós sabemos, pela teoria das equações diferenciais, como eu tenho duas soluções distintas, né, a solução geral para essa equação vai ser uma combinação linear entre estas duas soluções, né? Então, a minha solução geral vai ser simplesmente C1 e elevado a lambda t mais C2 vezes e elevado a lambda t, né? Seguindo aqui a nossa análise, substituindo o lambda' e o lambda nessa expressão, né, nós vamos ficar com este primeiro termo, vou ficar com C1, né, que multiplica e elevado a menos beta mais i vezes a raiz quadrada de ômega 0 menos beta 2 vezes t. Eu esqueci de colocar o parênteses aqui, mas tudo isso daqui é vezes o t, né? Seguindo aqui, eu vou ter C2 vezes e elevado a menos beta menos i elevado a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos beta 2 vezes t. Lembrando que tudo isso aqui é multiplicado por t. Então, aqui é a cara da nossa solução geral. Então, essa aqui é a nossa equação que eu vou estar chamando de 8. Então, vamos seguir aqui a nossa solução. Bom, continuando aqui a nossa solução, né, para facilitar, né, para tornar a nossa nomenclatura menos carregada, nós vamos fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar ômega, aqui eu vou chamar esse termo que está lá no expoente, esse termo ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado, eu vou chamar isso aqui de um ômega, né? Só para eu não ter que estar trabalhando com esse raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado. Só para nós não termos que estar trabalhando com essa notação. Então, nós vamos fazer essa substituição. E ao fazermos essa substituição, eu vou ficar com o primeiro termo, né? Eu vou ficar com C1 que multiplica E elevado a menos beta mais I ômega, tudo isso vezes T, né? Lembrando que ômega é isso aqui, mais C2 elevado a menos beta menos I ômega, tudo vezes T. Tá? Então, essa aqui é a nossa solução geral reescrita, né? Desenvolvendo isso daqui, eu posso reescrever essa equação de outra forma, né, considerando o quê? X de t vai ser igual que... Eu vou pegar esse t e multiplicar por esse i ômega e multiplicar por esse menos beta. Então, eu vou ficar com C1 vezes e elevado a menos beta t mais i ômega vezes t. A mesma coisa eu faço com o segundo termo. Eu vou ficar com C2 elevado a menos beta, C2 vezes E elevado a menos beta T, menos I ômega T. Então, vamos ficar com isso daqui. Essa aqui é a nossa equação 10. Essa forma geral que está aqui, eu posso ainda reescrever novamente, né, como sendo que este primeiro termo, né, é a mesma coisa que eu ter C1 E elevado a menos beta t vezes E elevado a I ômega t, né? Então, são formas equivalentes de nós escrevermos utilizando as propriedades de multiplicação de potência de mesma base. Do mesmo jeito, eu faço aqui no segundo termo.
eu vou ter C2 e elevado a menos beta t vezes e elevado a menos i ômega t. Está aqui. Então, essa daqui é a nossa equação 11. Essa forma aqui expressa pela equação 11 vai nos permitir escrever essa expressão geral aqui de uma forma um pouco mais simplificada, que vai nos permitir também fazer outras simplificações interessantes. Eu posso escrever essa equação dessa maneira aqui. Colocando o e elevado a menos beta t, observem que o e elevado a menos beta t aparece, né, nos dois termos. Então, eu coloco o e elevado a menos beta t em evidência, e com isso eu vou ficar com e elevado a menos beta t vezes C1 e elevado a i ômega t mais C2 e elevado a menos i ômega t. O próximo passo nosso seria determinarmos as constantes C1 e C2 com base nas condições iniciais. Porém, partindo do pressuposto, né, que nós, para essa situação aqui, nós continuamos utilizando as mesmas condições iniciais para o caso da oscilação simples, se olhar para o que está aqui dentro desse parêntese, vocês vão concluir, né, que o que está aqui é exatamente, né, a forma geral da solução da equação diferencial do oscilador harmônico simples, né? E lá na ocasião, né, nós utilizamos as condições iniciais e reescrevemos, né, determinando a constante C1 e C2, e reescrevemos essa expressão aqui como sendo simplesmente A cosseno de ômega t mais θ. Isso aqui vocês podem ver lá no primeiro vídeo da série sobre oscilador harmônico, né? Então, vocês vão ver que essa equação aqui é exatamente a forma geral da equação do oscilador harmônico simples. Então, é como se eu tivesse essa equação aqui do oscilador harmônico simples sendo multiplicado por um termo exponencial, né, que está decaindo, porque eu tenho um expoente negativo, né? Então, com isso, né, o que eu vou ter aqui é que eu posso reescrever, né, essa equação dessa forma aqui. X de t a e elevado a menos beta t vezes cosseno de ômega t mais θ. Então, eu consigo perceber aqui claramente, né, que eu tenho um movimento aqui, que é um movimento harmônico simples, sendo multiplicado por um termo exponencial. Então, se eu pegar aqui este termo aqui, A vezes E elevado a menos beta t, né, o que esse termo aqui vai me dizer o quê? Ao multiplicar a amplitude de oscilação A por esse exponencial vai estar jogando, né, essa amplitude para zero, ou seja, à medida que o tempo passa, essa amplitude decai. Então, o que essa equação me diz, né, é que eu tenho um movimento, né, oscilatório, né, e a característica principal desse movimento oscilatório é que a amplitude está decaindo exponencialmente com o tempo, né? É uma oscilação que depois de um certo tempo ela vai cessar, né? Então, com isso, nós concluímos, primeiro, né, que a amplitude dessa oscilação ela decai exponencialmente, né? E segundo, né, após certo tempo de oscilação, com base no que foi colocado no item 1, essa oscilação ela vai se dissipar totalmente, né? Como o nosso ômega zero ele é maior do que o beta, eu vou ter uma oscilação que ela está decaindo à medida que o tempo passa, porém ela decai, mas ela não decai tão rapidamente, ela passa ainda um certo tempo para poder decair em amplitude. É por isso também que esse tipo de movimento, né, para ômega zero maior que beta, né, é um movimento conhecido como subamortecido, né? Ou seja, é uma oscilação que ela vai ser amortecida, ou seja, ela vai se dissipando à medida que o tempo passa, só que ela não faz isso de maneira tão rápida, né? Se nós formos construir o gráfico para esse tipo de oscilação, vocês vão ver que nós vamos ter algo
semelhante a isso daqui. Então, eu vou colocar aqui um plano coordenado, onde eu vou ter aqui o x de t, e aqui eu vou ter o tempo, né? E eu vou ter um movimento que vai ocorrer entre um mais A e um menos A, que é a amplitude de oscilação, né? O gráfico daquela solução aqui nos mostra que essa amplitude está decaindo à medida que o tempo passa, né? E essa oscilação, esse movimento oscilatório, ele vai estar encapsulado dentro dessa amplitude que está decaindo. Então, eu vou ter um movimento que vai se comportar mais ou menos dessa forma. Ele começa com uma amplitude elevada, e à medida que o tempo passa, a amplitude vai decaindo, e esse movimento oscilatório, essa oscilação, vai se dissipando, né? Então, esse aqui é o comportamento para esse tipo de oscilação. É uma oscilação que nós chamamos de oscilação subamortecida, né? É uma oscilação que demora, ou seja, ela se dissipa, né, mas ela não se dissipa tão rapidamente como acontece nas outras situações que nós vamos analisar mais para frente. Bom, então, basicamente, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Nas próximas aulas, nós vamos tratar o movimento oscilatório envolvendo superamortecimento e amortecimento crítico. Por enquanto, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Até o nosso próximo encontro.